Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a festa do batismo do Senhor conclui o itinerário do tempo do Natal e nos lança para o belo e longo itinerário do tempo comum. A abertura do tempo comum acontece com a proposta que a Santa Liturgia nos faz a respeito do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, onde nós ouvimos o chamado do Senhor feito aos primeiros discípulos, ou seja, com esse grande convite vocacional do Senhor. Diz o texto: depois de João ter sido preso, e desse modo Marcos marca um ponto de início, um acontecimento que faz o início da vida pública de Jesus. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Com o mesmo anúncio feito por João Batista, o Senhor dá início à sua pregação messiânica. Desse modo, Marcos nos mostra que Jesus vem em continuidade ao ensinamento de João, vem dar prosseguimento à voz de João Batista, vem dar cumprimento às Escrituras, vem dar continuidade à voz do precursor. Mas qual a importância disso para nós? A importância disso está no fato que Deus, durante toda a história, todos os acontecimentos ao longo dos séculos, sempre falou conosco, falou por nós, sempre buscou chamar o homem para junto de si. A voz e a pregação de João Batista, poderíamos dizer que é a síntese da voz e da pregação de todos os profetas ao longo do Antigo Testamento. É a voz do chamado de Deus para que o homem volte a percorrer o caminho do Senhor. E a voz do Messias, ao iniciar a sua pregação, não é outra senão o cumprimento daquela que é a vontade de Deus desde sempre. Isso vai aparecer depois no testemunho, ou melhor, na parábola dos vinhateiros homicidas. Os primeiros servos anunciam a palavra do Senhor, depois o Senhor envia segundos servos para tentar convencer os vinhateiros a respeito daquilo que é a sua vontade, por fim, envia o seu próprio filho. E todas essas embaixadas enviadas àqueles rebeldes foram para
declarar o propósito de justiça presente no coração do dono da vinha. Não tinha outra razão senão dar àqueles que eram rebeldes a chance de abandonarem aquela conduta para abraçarem a proposta de paz. A pregação, a voz, a missão do seu Messias é uma missão de paz. Deus propõe ao homem uma reconciliação, um caminho de paz, um caminho de conversão que é marcado pela remissão dos pecados, a anistia da pena e a concessão de uma graça extraordinária que só poderia ser oferecida pelo próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus tem por você e por mim uma proposta de paz. Deus, quando fala na nossa vida e quando fala conosco, fala para apresentar-nos um chamado de paz. Olha que importante o Evangelho de hoje. Como assim, padre? O chamado vocacional vem na sequência dessa verdade. O que significa dizer que todos os homens chamados a uma vocação por Deus estão chamados a um projeto de paz. Viver a vocação que o Senhor nos propôs é viver um projeto de paz. A vocação que o Senhor nos concede é um caminho de paz. O que significa dizer que tudo aquilo que o Senhor dispõe em nosso favor na história da nossa vocação tem por objetivo consolidar essa paz conquistada em Cristo. O homem que vive a sua vocação é um homem que está em paz interior, está em paz consigo, está em paz com Deus. Às vezes, a nossa vocação vai nos levar a tomar decisões significativas, a nossa vocação pode nos levar a situações desafiadoras, mas todas essas situações e ocasiões, elas são propostas por Deus na nossa vida em favor da paz. Ele é o Deus da paz. Padre, mas isso parece quase a continuação da pregação própria do Natal, porque Jesus é apresentado no tempo do Natal como o príncipe da paz. E é verdade. O cristão no mundo é aquele que, por excelência, deve ser o promotor de paz. Ou seja, é aquele que, por excelência, deve se dispor ao acontecimento da paz. Mas como assim o acontecimento da paz? Todos os nossos gestos, tudo aquilo que fazemos, propomos, buscamos nessa vida, deve ser um agir um agir equivalente ao agir do próprio Deus. E, por fim, dizer um agir que seja próprio de Deus. Como assim? Se o Senhor chama os seus discípulos a estar em comunhão consigo, e aqui nós estamos falando da vocação dos primeiros discípulos, nós vamos observar ao longo do Evangelho que o Senhor vai investi-los com a autoridade que lhe é própria, o que significa dizer que no cumprimento de suas vocações, eles realizarão aquilo que somente o próprio Deus pode realizar. Se o Filho de Deus, presente no meio de nós, veio nos trazer um anúncio de paz, veio nos anunciar a remissão dos pecados, veio nos anunciar o amor incondicional e misericordioso de Deus pelos homens, significa dizer que na nossa vida vocacional, a nossa presença e o nosso agir no mundo como discípulos de Cristo cumprirá o mesmo efeito, sob a autoridade do nome do Senhor. Viver a sua vocação deve ser um cumprimento do acontecimento de paz de Deus, da paz de Deus, na reconciliação dos homens,
no chamado à vida, no cumprimento da esperança. Meu irmão e minha irmã, sua vocação como pai de família, sua vocação como religioso, sua vocação como consagrado, ela deve ser um acontecimento de paz para todos nós. Que grande responsabilidade olhar para a nossa vocação à luz daquilo que o Evangelho reflete. Porque não há vocação do discípulo de Cristo que não seja uma expressão do acontecimento da vocação do próprio Senhor. Porque todos os discípulos são chamados a unir-se ao Senhor para viver da vida que vem de Deus. E olha que fantástico, se todas as vocações têm essa mesma raiz e essa mesma origem, cada vocação é expressão da grande diversidade desse amor infinito de Deus por nós. Você, a sua vida e a sua história é uma expressão da beleza do grande amor, bondade, amor, misericórdia de Deus pela humanidade. A sua vocação e a sua história é uma expressão desse grande acontecimento da declaração de paz de Deus conosco. A vivência da sua vocação, da sua vida, é a expressão desse grande chamado que o Senhor faz a todos nós a buscarmos a vida que vem dele. É a expressão da vida divina que Deus nos concede. Na sua completa singularidade, Deus não se repete em nenhuma obra de suas mãos. Em cada uma delas, Ele quer expressar a totalidade do seu amor. Assim como um raio de sol traz uma fração da beleza e da magnitude do sol, mas não encerra ali toda a expressão do que é o sol, mas traz consigo uma parte daquele que é o esplendor do astro celestial. Olha que bonito. A vida e a vocação de cada um de nós é como um feixe dos raios do sol, que aquece, que ilumina, que nos leva a sentir a potência do astro rei, que é o sol, sobre a terra, sem que nada se perca de tudo aquilo que ele é. Com essa palavra nós damos início ao tempo comum. Permitamos que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa história vocacional. Todo o período do Natal foi o período preparatório para a sequência do grande itinerário do tempo comum. Por isso, deixemos-nos guiar pela potente mão de Deus que quer conduzir a nossa história ao longo desse percurso. Tomemos como testemunho tudo aquilo que o Senhor fez por nós durante esse período do Natal e, com docilidade, deixemos que o Senhor, assim como chamou os discípulos, e eles imediatamente responderam, tudo deixando para segui-los, que ao longo desse itinerário do tempo comum nós possamos renovar a disponibilidade do nosso coração e a prontidão desse mesmo coração para seguir aquilo que o Senhor nos propõe. Como é bonito recordarmos isso diariamente. Deus, todos os dias, sem exceção, vem ao nosso encontro e nos propõe outra vez de segui-lo. Mas, Padre, parece tão redundante, porque se já o seguimos, por que falamos de uma proposta cotidiana do Senhor? Porque o seguimento do Senhor é a expressão da continuidade desse agir de Deus por nós. O que significa dizer que todos os dias Deus renova esse chamado em nossas vidas.
o chamado para ouvi-lo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Assim começa os mandamentos da lei. E assim também o Senhor, todos os dias, apela ao nosso coração à escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eis-me aqui, Senhor, num novo dia para cumprir sua vontade. Se a nossa vida é o perene diálogo com Deus e se a nossa vocação é a expressão desse diálogo, significa que todos os dias o Senhor fala conosco porque é dele, né? A autoridade, ele é o Senhor. Nós escutamos como servos e respondemos. A alegria do nosso coração é poder responder todos os dias o chamado desse Senhor. Ou melhor, poder confirmar todos os dias o chamado, a voz desse Senhor que nos chama e que nos inspira a segui-lo de perto. Se o Senhor nos chama todos os dias, significa que Ele está atento a tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que passamos. Porque a voz do Senhor, ao se repetir, ela não se repete como anteriormente, mas sob a necessidade de cada dia da nossa vida. Então, o chamado do Senhor que se renova diariamente, esse mesmo chamado renova diariamente aquilo que já falamos há tempos atrás. As graças que são necessárias para que hoje a nossa vida seja totalmente dele. Que essa seja a nossa alegria no início desse itinerário do tempo comum. A alegria de saber que o Senhor nos chama em nossa vocação a amá-lo de todo o coração e a segui-lo de perto, de maneira que a nossa vida seja o acontecimento da sua bondade e da sua misericórdia e que a nossa alegria seja a mesma alegria do seu coração. Vocês estão percebendo que a voz do padre está um pouco esquisita? É por causa de um resfriado. E durante esses dias estou procurando cuidar da melhor forma possível e tentando falar um pouco menos para ver se a voz vai se recuperando pouquinho a pouquinho, porque ontem quase fiquei sem voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.